Nossa história começa com uma verdade arrepiante. A humanidade já esteve à beira da extinção. Não uma, mas várias vezes em nossa longa história. Gostamos de nos imaginar como a espécie triunfante, marchando firmemente em direção ao progresso. Mas a realidade é muito mais frágil, muito mais precária. Imagine um mundo devastado, seus delicados ecossistemas destruídos por uma força cataclísmica. Imagine nossos ancestrais, lutando pela sobrevivência, seus números reduzidos a um mero sussurro ao vento. Isso não é coisa de ficção científica. Este é um capítulo de nossa própria história evolutiva. Somos descendentes de sobreviventes, uma linhagem que resistiu contra todas as probabilidades. É uma história gravada não apenas nos registros fósseis, mas no próprio tecido do nosso DNA. Esse evento de quase extinção, um momento de profunda crise, moldou nossa espécie de maneiras que estamos apenas começando a entender. Ao mergulhar nesse passado angustiante, ganhamos uma compreensão mais profunda da resiliência da vida e do delicado equilíbrio que nos sustenta. Nossa jornada nos leva de volta a dezenas de milhares de anos, a uma época em que a própria Terra parecia determinada a eliminar a florescente raça humana. É uma história de sofrimento e engenhosidade, de perda e adaptação. Através das lentes da ciência, vamos desenterrar as pistas que nos permitiram reconstruir este capítulo crucial de nossa história. Há 74 mil anos atrás, o mundo era um lugar muito diferente. Vastas camadas de gelo cobriam o planeta, resquícios de um período glacial. No entanto, em meio a essa paisagem congelada, a vida encontrou um caminho. Nossos ancestrais, o Homo sapiens, caminhavam pela Terra. Eles eram caçadores e coletores habilidosos, suas vidas ligadas aos ritmos da natureza. Espalhados pela África, Oriente Médio e partes da Ásia, viviam em pequenos bandos nômades. Suas ferramentas, embora primitivas, eram feitas com cuidado e engenhosidade. Lâminas de pedra eram usadas para abater animais, enquanto raspadores ajudavam a preparar peles para roupas e abrigo. A vida era uma luta constante pela sobrevivência, mas a Terra era um gigante inquieto, suas placas tectônicas se movendo sob a superfície. Vulcões eram um lembrete constante do poder bruto que jazia adormecido. Mal sabiam nossos ancestrais que um desses vulcões, sob a ilha de Sumatra, estava prestes a liberar sua fúria. A erupção do supervulcão Toba mudaria para sempre o curso da história humana. Há 74 mil anos atrás, nosso planeta estava preso nas garras gélidas de um período glacial. Vastas camadas de gelo, estendendo-se por milhares de quilômetros, cobriam grande parte do hemisfério norte. Os níveis do mar eram dramaticamente mais baixos, expondo pontes de terra que conectavam continentes agora separados por vastos oceanos. O próprio ar era diferente, mais seco e frio, carregando consigo a poeira de geleiras distantes. No entanto, a vida encontrou um caminho. Pela África, Europa e Ásia, bolsões de existência humana cintilavam em meio às paisagens hostis. Essas não eram as cidades movimentadas do nosso mundo moderno, mas pequenos bandos dispersos de caçadores-coletores, suas vidas governadas pelos ciclos da natureza. A sobrevivência era um desafio diário, uma luta constante contra os elementos e a ameaça sempre presente da fome. Esta era a época do Pleistoceno, um período de flutuações climáticas dramáticas e intensas pressões ecológicas. A megafauna vagava pela terra, mamutes lanosos, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre, criaturas que agora só encontramos em museus e registros fósseis. Esses animais magníficos, juntamente com presas menores, sustentavam nossos ancestrais, fornecendo-lhes sustento e materiais para roupas e abrigo. Na Europa e em partes da Ásia,
Um parente próximo dos humanos modernos já havia se estabelecido: os neandertais. Mais robustos e atarracados que o Homo sapiens, eles estavam bem adaptados às condições frias e rigorosas. Por milênios, eles prosperaram nesse ambiente desafiador, dominando a arte de caçar animais de grande porte e fabricar ferramentas de pedra e osso. Os neandertais não eram os homens das cavernas brutos, frequentemente retratados na cultura popular. Evidências sugerem que eles possuíam estruturas sociais complexas, cuidavam de seus doentes e feridos e até se engajavam em pensamentos simbólicos e comportamento ritualístico. Eles eram um testemunho da adaptabilidade e resiliência da linhagem humana, um ramo de nossa árvore genealógica que havia conquistado seu próprio nicho em um mundo exigente. No entanto, os neandertais não estavam sozinhos. Na África, um novo participante havia surgido no palco evolutivo: o Homo sapiens, nossos ancestrais diretos. Embora fisicamente menos imponentes que seus primos neandertais, eles possuíam uma notável capacidade de inovação e adaptação, características que se mostrariam cruciais diante da catástrofe iminente. Enquanto os neandertais dominavam a Europa e partes da Ásia por milênios, o Homo sapiens era relativamente recente. Evoluindo na África, eles possuíam uma combinação única de habilidades físicas e cognitivas que os colocariam em uma trajetória evolutiva diferente. Seus cérebros maiores e habilidades de comunicação mais sofisticadas permitiram maior complexidade social e cooperação. Esses primeiros humanos eram mestres da adaptação, sua engenhosidade aprimorada pelos desafios de um ambiente dinâmico e frequentemente implacável. Eles desenvolveram ferramentas cada vez mais sofisticadas, construíram abrigos complexos e aprenderam a explorar uma gama mais ampla de recursos do que seus predecessores. Seu domínio do fogo, não apenas para o calor, mas também para cozinhar e proteção, deu-lhes uma vantagem crucial diante da adversidade. O palco estava montado para um encontro memorável, uma convergência de duas espécies humanas distintas. À medida que o Homo sapiens começou a migrar para fora da África, seus caminhos cruzaram com os neandertais, levando a uma complexa interação de competição, coexistência e até mesmo cruzamento. No entanto, nenhuma das espécies poderia ter previsto o evento cataclísmico que estava prestes a abalar seu mundo até o âmago. A sobrevivência na época do Pleistoceno exigia engenhosidade e recursos. Tanto os neandertais quanto o Homo sapiens contavam com um conjunto de ferramentas e tecnologias, criadas a partir dos materiais disponíveis, para navegar em seu ambiente desafiador. Pedra, osso, madeira e fibra foram transformados em implementos para caça, coleta, construção de abrigos e até expressão artística. A marca registrada desta era a ferramenta de pedra. Através de um processo conhecido como lascamento, artesãos habilidosos quebravam pedras como sílex e obsidiana, moldando-as em uma variedade de ferramentas. Machados de mão, com suas bordas afiadas, serviam como implementos multiuso para cortar carne de caça, cortar madeira e cavar. Raspadores, como o próprio nome sugere, eram usados para preparar peles de animais, removendo carne e pelos para criar roupas e abrigo. Mas o kit de ferramentas dos primeiros humanos ia além de simples implementos de pedra. Eles fabricavam lanças para caçar, com pontas endurecidas pelo fogo ou com pontas de osso afiadas. Eles criaram agulhas de osso e chifre, permitindo que costurassem peles de animais em roupas mais quentes e duráveis. E construíram abrigos com galhos, ossos de animais e peles, oferecendo proteção contra os elementos e um senso de comunidade. O mundo, há 74 mil anos, era uma delicada teia de ecossistemas interconectados.
A megafauna pastava em vastas pastagens, seus movimentos moldando a paisagem. Predadores, grandes e pequenos, perseguiam suas presas, mantendo um equilíbrio dentro da cadeia alimentar. E os humanos, tanto neandertais quanto homo sapiens, ocupavam um nicho dentro desta teia intrincada. No entanto, esse equilíbrio era precário, vulnerável a perturbações tanto graduais quanto catastróficas. Flutuações climáticas, atividade vulcânica e até mesmo o impacto dos próprios primeiros humanos poderiam ter efeitos em cascata por todo o ecossistema. A chegada de um novo predador, uma mudança na vida vegetal ou um período de seca prolongada poderiam significar um desastre para as espécies mal equipadas para se adaptar. Para os primeiros humanos, esse equilíbrio precário era uma faca de dois gumes. A abundância de vida fornecia sustento e recursos, mas também os expunha à competição e à predação. Sua própria sobrevivência dependia de sua capacidade de ler os sinais sutis de seu ambiente, antecipar mudanças e adaptar suas estratégias de acordo. Mal sabiam eles que um evento cataclísmico que os levaria à beira da extinção estava prestes a se desenrolar. Nas profundezas da exuberante paisagem de Sumatra, um gigante adormecido se agitou. A caldeira de Toba, um vasto sistema vulcânico que se estendia por quilômetros, havia permanecido dormente por milênios. Mas no fundo de seu coração ardente, a pressão estava aumentando, empurrando a crosta terrestre com uma força inimaginável. O palco estava montado para uma erupção de escala sem precedentes. Um evento que deixaria uma marca indelével em nosso planeta e quase extinguiria a chama da vida humana. A erupção, quando veio, foi nada menos que apocalíptica. Rocha derretida, gás superaquecido e cinzas irromperam da crosta terrestre com fúria inimaginável. O céu escureceu enquanto uma pluma colossal de cinzas e detritos subia quilômetros na atmosfera, bloqueando o sol e desencadeando uma torrente de fluxos piroclásticos ardentes pela paisagem circundante. O próprio ar crepitava de energia enquanto tempestades de raios graçavam, alimentadas pelo cataclismo vulcânico. O impacto imediato na região circundante foi devastador. Florestas foram incineradas em um instante, sua vegetação verdejante substituída por um deserto desolado de cinzas e detritos carbonizados. Animais, apanhados no caminho dos fluxos piroclásticos, não tiveram chance. Suas formas outrora vibrantes enterradas em um cobertor sufocante de cinzas vulcânicas. O próprio ar tornou-se irrespirável, uma mistura sufocante de cinzas, gás e vapor superaquecido. A erupção do Toba não foi um evento localizado. Seu impacto reverberou por todo o globo, desencadeando uma cascata de consequências ambientais que levariam nosso planeta à beira do abismo. A pluma colossal de cinzas e dióxido de enxofre injetada na atmosfera se espalhou como uma mortalha, carregada pelos ventos predominantes para os cantos mais distantes da Terra. À medida que as cinzas começaram a se assentar, cobriram vastas extensões de terra com uma camada espessa de detritos finos e pulverulentos. A luz solar foi bloqueada, mergulhando o planeta em um período prolongado de crepúsculo. As temperaturas despencaram, enquanto os raios do sol lutavam para penetrar na densa névoa vulcânica. Um inverno vulcânico global havia descido, seu aperto gélido se estendendo até mesmo a regiões distantes da própria erupção. Os efeitos sobre a vida vegetal foram catastróficos. Privada da luz solar, a fotossíntese parou, causando falhas generalizadas nas colheitas e morte de florestas. A cadeia alimentar, já tensionada pelas condições desafiadoras do período glacial, foi jogada no caos. Herbívoros, suas fontes de alimento dizimadas, morreram de fome em grande número, suas carcaças espalhadas pela paisagem árida.
O inverno vulcânico desencadeado pela erupção do Toba foi diferente de tudo que a história humana já experimentou. As temperaturas despencaram, enviando arrepios por todo o globo. Os cientistas estimam que as temperaturas globais podem ter caído até 15 graus Celsius, levando até mesmo as regiões tropicais à beira do congelamento. Os efeitos sobre as populações humanas, espalhadas pela África, Ásia e partes da Europa, foram profundos. O início repentino de um inverno vulcânico prolongado, juntamente com o colapso dos ecossistemas e a escassez generalizada de alimentos, apresentou um desafio sem precedentes para a sobrevivência de nossa espécie. O delicado equilíbrio que havia permitido aos humanos sobreviver foi destruído, deixando-os vulneráveis à fome, doenças e às duras realidades de um mundo em rápida mudança. Os desafios eram imensos. As fontes de alimento, já escassas no período glacial, diminuíram ainda mais à medida que as plantas murchavam e os animais pereciam. As fontes de água ficaram contaminadas com cinzas, representando riscos adicionais para a saúde humana. E o frio cortante, penetrando até mesmo as moradias mais abrigadas, testou os limites da resistência humana. A erupção do Toba foi um ponto de virada na história da Terra, um evento cataclísmico que remodelou o planeta e deixou um legado duradouro. O inverno vulcânico, embora devastador a curto prazo, acabou diminuindo, mas não antes de deixar sua marca no curso da evolução. O planeta havia sido mergulhado em um gargalo, um período de intensa pressão seletiva que favoreceria apenas as espécies mais adaptáveis e resilientes. Para o Homo sapiens, esse período de dificuldades provou ser um cadinho, forjando neles as características que acabariam por garantir sua sobrevivência e eventual domínio. Forçados a lidar com recursos cada vez menores, eles desenvolveram novas técnicas de caça, aprimoraram suas habilidades de fabricação de ferramentas e aprenderam a cooperar de maneiras cada vez mais complexas. Os desafios que enfrentaram, embora assustadores, também promoveram a inovação, levando-os a explorar novos territórios e experimentar novas estratégias de sobrevivência. O mundo que emergiu da sombra de Toba era diferente. Suas paisagens alteradas, seus ecossistemas reorganizados. Mas em meio às ruínas, a vida encontrou um caminho, sua diversidade diminuída, mas sua resiliência inabalada. E entre os sobreviventes, uma única espécie, o Homo sapiens, estava pronta para herdar o manto do domínio planetário. A erupção de Toba não foi meramente um evento geológico, foi uma crise biológica de escala sem precedentes. Para o Homo sapiens, lutando para se firmar em um mundo já preso em uma era glacial, o cataclismo foi um golpe de martelo em sua própria existência. A queda repentina em um inverno vulcânico, o colapso dos ecossistemas e a consequente escassez de alimentos e recursos criaram uma tempestade perfeita de adversidade. Imagine, se puder, a situação daqueles primeiros humanos. O Sol, outrora fonte de calor e vida, agora um orbe distante e pálido envolto em uma névoa perpétua de cinzas. O ar, pesado com o cheiro de enxofre e a poeira de um mundo moribundo. As paisagens outrora familiares, transformadas em terrenos alienígenas e hostis, despojados do viço da vida. A luta pela sobrevivência teria sido implacável, uma batalha diária contra a fome, as doenças e os elementos. Aqueles que sobreviveram o fizeram por pura tenacidade, sua resiliência forjada no cadinho de dificuldades inimagináveis. Eles buscaram abrigo em cavernas, amontoaram-se em torno de fogueiras minguantes e se apegaram aos vestígios de sua humanidade em meio à escuridão crescente. A erupção de Toba, em seu rescaldo devastador, empurrou as populações humanas para a beira do abismo.
Os cientistas estimam que o número total de Homo sapiens pode ter caído para apenas alguns milhares de indivíduos, um mero sussurro ao vento da extinção. Essa redução drástica no tamanho da população, conhecida como gargalo genético, teria consequências profundas e duradouras para a nossa espécie. Imagine uma passagem estreita, um ponto de estrangulamento pelo qual apenas uma fração de uma população pode passar. Os indivíduos que conseguem atravessar carregam consigo apenas um subconjunto da diversidade genética original. Essa perda de variação genética, embora não seja imediatamente aparente, pode ter implicações a longo prazo para a adaptabilidade e o potencial evolutivo de uma espécie. O gargalo de Toba provavelmente teve um impacto significativo na composição genética dos humanos modernos. Certas características genéticas, talvez por acaso ou por conferir uma vantagem de sobrevivência no ambiente hostil pós-Toba, tornaram-se mais prevalentes na população sobrevivente. Outras, carregadas por indivíduos que pereceram no cataclismo, foram perdidas para sempre. Seção 3. Os ecos de Toba. O legado genético do gargalo de Toba ressoa dentro de cada um de nós hoje. Ao analisar o DNA moderno, os cientistas rastreiam os caminhos de nossos ancestrais para fora da África, revelando uma notável falta de diversidade genética. O evento de Toba provavelmente desempenhou um papel significativo, com os sobreviventes carregando apenas uma fração da diversidade genética pré-Toba. Seção 4. Saltos adaptativos. O gargalo de Toba pode ter estimulado a inovação e a adaptação humana. Os sobreviventes herdaram adaptações físicas e cognitivas, acelerando novas tecnologias e estratégias de sobrevivência. A linguagem provavelmente desempenhou um papel crucial, aprimorando a comunicação e a transmissão de conhecimento. Seção 1. As sementes da recuperação. A erupção de Toba mergulhou o mundo no caos, mas também acendeu uma faísca de resiliência. Em meio a dificuldades inimagináveis, nossos ancestrais descobriram força e adaptabilidade inabaláveis. Pequenos grupos de sobreviventes se agarraram à vida, impulsionados por um instinto primordial de proteger seus parentes. Eles buscavam comida, caçavam pequenos animais e procuravam abrigo em cavernas. Atos de compaixão, cooperação e engenhosidade surgiram em meio à devastação. A necessidade é a mãe da invenção, especialmente após a erupção de Toba. Nossos ancestrais desenvolveram novas tecnologias e estratégias para lidar com um mundo drasticamente alterado. Inovações significativas incluíram técnicas sofisticadas de caça e novas armas como arcos e flechas. Essas inovações forneceram fontes confiáveis de alimento e liberaram tempo para outras tarefas essenciais. Os desafios enfrentados por nossos ancestrais também foram psicológicos e espirituais. Em meio às ruínas, a arte e o simbolismo começaram a florescer. Pinturas rupestres, esculturas e artefatos simbólicos expressavam esperança, resiliência e uma profunda conexão com o mundo natural. Essas obras não eram meramente decorativas, mas representavam uma capacidade crescente de pensamento simbólico. A história da resiliência humana após a erupção de Toba é uma história de esperança. Nossos ancestrais não apenas sobreviveram, mas prosperaram, espalhando-se pelo globo. O evento de Toba nos lembra de nossa fragilidade, mas também de nosso espírito duradouro.
Podemos nos inspirar em sua história para enfrentar nossos próprios desafios hoje. À medida que a névoa vulcânica se dissipou, os sobreviventes da erupção de Toba encontraram oportunidades em meio às ruínas. Eles se espalharam, seguindo rotas migratórias e se adaptando a novos ambientes. Essa dispersão foi uma tapeçaria de jornadas individuais, impulsionadas por circunstâncias e ambição. Alguns grupos abraçaram o litoral, enquanto outros se aventuraram no interior. Eles encontraram remanescentes de outras populações humanas, espalhadas pelo cataclismo de Toba. O gargalo de Toba deixou uma marca sutil, mas pervasiva, no genoma humano. A redução drástica no tamanho da população resultou em uma perda de diversidade genética. Essa perda pode impulsionar a evolução, mas também deixa as populações mais suscetíveis a doenças. Os cientistas rastreiam as pegadas genéticas desse antigo gargalo por meio de marcadores genéticos específicos. O gargalo de Toba abriu caminho para o surgimento de variações regionais. À medida que os humanos se espalhavam, a seleção natural favorecia características adequadas às condições locais. Isso levou a variações físicas como pigmentação da pele e tamanho do corpo. Essas variações refletem a notável plasticidade da espécie humana. O gargalo de Toba é um testemunho da resiliência e inovação humanas. Os primeiros sobreviventes desenvolveram novas ferramentas, técnicas de caça e estruturas sociais. Eles transmitiram conhecimento por meio de histórias, arte e rituais. Esse legado continua a moldar quem somos hoje. A história de Toba é um sussurro arrepiante que carrega um aviso para o futuro. As forças que quase exterminaram a humanidade ainda estão em jogo hoje. Mudanças climáticas, extinção de espécies e pandemias destacam nossa vulnerabilidade. A história de Toba nos lembra da interconexão dos sistemas da Terra. A história de Toba revela os frágeis fios sobre os quais a civilização se sustenta. Nossa inteligência e adaptabilidade estão sendo testadas como nunca antes. A questão é se podemos invocar o mesmo espírito de resiliência que nossos ancestrais. Podemos aproveitar nossa inteligência para resolver problemas complexos e viver em harmonia com o mundo natural? O futuro, como o passado, não está predeterminado. É uma tapeçaria tecida a partir das escolhas que fazemos hoje. A história de Toba nos lembra que somos participantes ativos na formação de nosso destino coletivo. Somos os guardiões do nosso destino, responsáveis por salvaguardar o futuro. Os desafios são assustadores, mas não intransponíveis. Temos o conhecimento e as ferramentas para um futuro sustentável. Podemos fazer a transição para fontes de energia mais limpas, reduzir nosso impacto no meio ambiente e criar um mundo mais justo e compassivo para todos. Mas isso exigirá uma mudança fundamental em nossos valores e prioridades. Nosso bem-estar está ligado à saúde do planeta e ao bem-estar de todos os seres vivos. A escolha é nossa.